Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Iremos para as ruas no dia 15 de março e as razões pelas quais você deve ir também serão esclarecidas aqui, nesse vídeo. E eu já estou convocando você. Sou o Dr. Ranieri, sou militar da Reserva do Exército Brasileiro, sou professor, profissional de saúde e estou doutorando nesse momento em Ciência Política e Educação e tenho formação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Eu pretendo usar nesse vídeo para você 3 facetas da minha formação profissional: a de militar, a de professor e de atendimento à saúde. Você sabia que todo militar recebe uma instrução, um treinamento denominado Minas e Armadilhas? Como militar, eu vou ensinar para você o que é uma armadilha. Como professor, eu quero ajudar você a construir um raciocínio lógico que te dará autonomia para debater esse assunto com qualquer pessoa. E como profissional de saúde, eu tenho mais de 30 anos de serviço, vou lembrar a você, no final desse vídeo, algumas ações de primeiros socorros para dar suporte à vida. Bem, os militares, eu me incluo, nós somos treinados e preparados para empregos em tempo de paz e em tempos de guerra. As Forças Armadas, elas são instituições nacionais, são permanentes e regulares. Isso está na Constituição. E a missão constitucional das Forças Armadas é zelar pela defesa da pátria, pela garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa destes poderes, a garantia da lei e da ordem. É assim que funciona. Então eu queria que você entendesse, especialmente você que gosta de criticar as Forças Armadas gratuitamente, sem conhecimento de causa, que as Forças Armadas são um instrumento subordinado aos poderes. Mas quando estes poderes perdem a sintonia e a sua finalidade desafinam, caberá às Forças Armadas a garantia da lei e da ordem, mesmo que nenhum desses poderes aos quais ela é subordinado a solicite. Isso é constitucional. As Forças Armadas brasileiras são uma garantia, um porto seguro em tempos de grave crise institucional. Bem, na política, voltando à questão da armadilha, a armadilha seria um estratagema para fazer alguém cair em artifício enganador, uma cilada, uma armação. E os militares são treinados para perceber armadilhas e devem estar habilitados a reconhecer e a desarmar as armadilhas colocadas pelo inimigo. Em tempos de guerra, reconhecer uma armadilha é fundamental. É questão de sobrevivência. Senão, meu amigo, minha amiga, você vai virar estatística. Bem, tá muito dramático esse vídeo? Então não sai daí, porque vai ficar um pouco mais. Eu quero que você permaneça aí, por favor. Você sabe o que é um plano plurianual, PPA? Sabia o que é isso? Então no Brasil ele está previsto no artigo 165 da Constituição Federal. Ele é um plano que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas a serem seguidas pelo governo federal ou estadual ou municipal ao longo de um período de 4 anos. Existe uma lei chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela tem duração de 1 ano e ela define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte. Outra lei chamada de LOA, é a Lei Orçamentária Anual, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. Muito bem. Então o governo do presidente Bolsonaro fez o seu PPA e projetou no PPA, aprovado em 2019, gastar em 4 anos cerca de 6 trilhões e 800 bilhões de reais. É muito dinheiro. E como eles chegaram a esses números? O governo foi lá no seu caderninho de anotações, de contas a pagar, nos compromissos já assumidos, na série histórica de eventos e somou tudo. O governo neste PPA trabalha com 6 eixos para orientar esses gastos, né? O eixo institucional, o eixo social,
o eixo ambiental, o econômico, a infraestrutura, estratégia e defesa. E como é que esse plano é feito? Como é que o PPA é feito? Ele é feito a partir das intenções do governo e da direção que ele pretende caminhar, a partir das demandas da sociedade, com apoio de dados históricos, dados estatísticos, observando a Constituição e a legislação vigente, as obrigações do governo, projetando receitas e despesas futuras com um aproximado grau de acerto. Bem, o governo, quando terminou esse PPA, a equipe do governo Bolsonaro, após muito estudo, e um diagnóstico profundo da nossa economia, o governo concluiu o seguinte: terá que gastar cerca de 6 trilhões e 800 bilhões de reais em 4 anos. É a primeira conclusão. A Previdência obrigará o governo a gastar, com o pagamento dos benefícios e da Previdência, quase 3 trilhões. Pega um lápis e papel e vai somando aí. A folha de pagamento, 1,5 trilhão, com salários, ou seja, somando os dois, nos próximos 4 anos do PPA, já estamos comprometendo cerca de 66% do plano. As isenções tributárias e outras isenções somam mais 1,5 trilhão de reais. E aqui, somando os três, já estamos olhando para o resultado, concluindo que quase 87% do dinheiro já está carimbado e comprometido para os próximos 4 anos do governo. Então, minha gente, o governo apenas irá arrecadar e pagar, nada mais. Arredondando as contas, teremos aí cerca de 13% para outras despesas públicas, para custear os serviços públicos, E vamos dividir então essas despesas em 2 grupos, ok? As despesas correntes, que são as despesas com pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dívida, e as despesas de capital, que são os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida. Essas despesas de capital, elas contribuem para o crescimento da economia. Eu quero que você grave isso. Despesas de capital contribuem para o crescimento da economia. Esses investimentos são tratados no setor público como despesas de capital. Bem, no PPA para os próximos 4 anos, para as despesas de capital, aquela do investimento para progredir, o governo, depois de fazer muitas contas, concluiu que poderia gastar aí cerca de 135 bilhões nos próximos 4 anos. Mais ou menos aí 33 bilhões por ano na conta e no investimento de capital. Eu quero te lembrar que o governo do presidente Jair Bolsonaro encontrou as finanças do Brasil tão destruídas, mas tão destruídas, que todos os anos do seu governo, durante os 4 anos, ele vai terminar com déficit primário, ou seja, faltará dinheiro todos os anos e o governo terá contas para pagar maiores do que as receitas. Bem, então qual é a armadilha que está preparada contra o governo e que nós temos que desarmar no dia 15? O Congresso Nacional e o STF também, vendo que o paciente, o Brasil, ou você que precisa de socorro, mal está respirando, ao contrário de prestar assistência de suporte à vida, estão tentando sufocar o Brasil, impedindo o governo Bolsonaro de executar o seu plano. Diretor, você está entendendo? Muito bem. O governo, com uma gestão cuidadosa, sem corrupção, com as reformas que o governo já conseguiu aprovar, se projeta que em cerca de 5 anos, a previsão de uma leve virada no déficit primário, ou seja, o governo vai arrecadar um pouquinho mais do que tem para pagar, num prazo de 5 anos. Então, se ele fizer um trabalho direitinho, poderá sobrar algum dinheiro lá na frente para o governo fazer maiores investimentos, tirar finalmente o Brasil, o paciente da UTI, e fazer com que ele dê os seus pequenos passos. Inverter essa curva de déficit primário seria a coroação do êxito do governo Bolsonaro, que alguns inimigos do Brasil não admitem que aconteça. Bem,
é importante que você entenda muito bem o que eu estou falando, né? Você se lembra do que é a conta capital? É aquela conta que o governo pretende fazer investimentos pensando no desenvolvimento econômico do Brasil, né? No PPA, o governo apertou daqui, apertou dali, pretendia fazer sobrar e investir cerca de 30 bilhões por ano, o que é muito pouco frente à necessidade do Brasil. Mas seria uma forma de manter algum investimento e dar uma sobrevida para o paciente respirar, melhorando a sua condição orgânica. Agora entenda o que é que o Congresso Nacional fez e está fazendo, motivo pelo qual vamos para as ruas no dia 15. No Brasil, quem elabora o orçamento, ou seja, o documento que define quanto dinheiro o governo pretende arrecadar e gastar durante o ano, é a atribuição do Poder Executivo, presidente com sua equipe econômica. Nesse orçamento existe a previsão de que os congressistas apresentem emendas parlamentares. Eu vou explicar para você o que é isso. Através das emendas, os parlamentares participam então da elaboração do orçamento, que é uma atribuição do Poder Executivo. Até 2015, os parlamentares propunham as emendas e o governo executava quando ele queria. Não tinha obrigatoriedade. Havia uma negociação, uma barganha aí. Foi quando surgiu a emenda constitucional 86, aprovada em março de 2015, conhecida como a PEC do Orçamento Impositivo, que estabeleceu um valor mínimo vindo de emendas de parlamentares que devem obrigatoriamente ser executadas no ano seguinte. O governo não tem mais a opção de fazer quando quer, não, é obrigatório. Isso significa que cada parlamentar brasileiro é garantido uma cota individual de mais de 15 milhões de reais, distribuídas em até 25 emendas diferentes, mas a metade desse valor, dessas emendas, precisa obrigatoriamente ir para a saúde. E quem pode apresentar emendas? Os deputados e senadores, as bancadas estaduais, as comissões permanentes do Senado e da Câmara e inclusive as comissões mistas. Bem, a emenda 86 fortaleceu muitos parlamentares, então ela garantiu que uma cota mínima de emendas será sempre executada no ano seguinte. E para o orçamento de 2020, a soma das emendas de parlamentares está em 18,4 bilhões de reais. Não satisfeitos, ano passado, antes de votar o orçamento, o Congresso aprovou uma alteração na LDO, lembra? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aquela lei que vale para o ano seguinte, para que as emendas destinadas pelo relator do orçamento fossem também obrigatórias. Gente, essa mudança daria ainda mais poder aos parlamentares sobre a elaboração do orçamento, que é atribuição do Poder Executivo, e permitiria que os parlamentares tivessem autonomia para direcionar recursos sem a aprovação do Palácio do Planalto, ou seja, sem a aprovação do presidente. Você está entendendo a manobra? Você está entendendo a armadilha? Bom, você se lembra quanto é que o governo pretendia investir na conta de capital para o desenvolvimento e melhoria da economia? Fazendo um esforço gigantesco para deixar esse paciente, o Brasil, respirando? Lá no PPA, cerca de 33 bilhões por ano. Você sabe quanto é que o Congresso projetou de emendas destinadas ao relator do orçamento de caráter obrigatório para o governo? Sabia? 30 bilhões por ano. Exatamente a conta do governo. Entendeu por que temos que ir para as ruas protestar contra esse Congresso? Esse inimigo do Brasil? Eu prometi ensinar algo de primeiros socorros para você. O que fazer em caso de prestar os primeiros socorros à vítima? Passo 1. Você vai atuar aí como socorrista, tá bom? Preste atenção aí. Primeiro ponto. Você deve avaliar a situação geral e delimitar o local para evitar complicações e agravar o acidentado. Bem, transportando para o governo agora. O governo socorrista
avaliou a situação geral do Brasil e delimitou no PPA. Passo 2, do socorrista para você. Observe, você deve observar e permitir a passagem de ar. O acidentado precisa respirar. Eu quero lembrar um detalhe importante para você. Em caso de atropelamento ou queda, evite mover o paciente, especialmente o pescoço, para não agravar as lesões. Bom, o governo descobriu que o Brasil estava sufocado, com dificuldade respiratória e que poderia investir um pouco de oxigênio na conta capital. Ok? Passo 3, do socorrista, você. Avalie se a vítima está consciente. A realidade, transportando para nós e para o governo, é que em 2018 nós descobrimos a nossa consciência e elegemos Bolsonaro para governar. A equipe econômica do governo está tentando fazer um esforço para salvar o país com um conjunto de medidas. Todos os ministérios estão empenhados nas reformas estruturantes, evitando corrupção, fazendo a reforma da Previdência, planejando a reforma tributária e política, trabalhando na segurança pública, nas privatizações e outras medidas emergenciais. Bom, passo 4, do socorrista, você. Fez tudo isso? Faça um pedido urgente de socorro profissional. É o que o governo tem feito. Ele tem encaminhado o pedido de socorro para os outros 2 poderes, o Congresso Nacional e o Judiciário, especialmente o STF. E esses 2 socorristas profissionais, ao receberem o pedido de socorro do governo para o bem do Brasil, identificaram o pequeno fluxo de ar que utiliza o paciente para se manter vivo e decidiram sufocar o paciente. Enlouqueceram? Isso é uma clara manobra, uma armadilha para impedir o governo de investir 30 bilhões ano na conta capital. Mudaram a LDO para obrigar, eu disse, obrigar o governo a destinar este valor para emendas impositivas e obrigatórias, dando poderes executivos para os legisladores. Uma invasão dos parlamentares no poder executivo. O governo Bolsonaro está nesse momento pedindo socorro para o povo brasileiro. Eu estou aqui chamando você. A manifestação será no dia 15 de março e é constitucional. Artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único, diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda dá tempo de mostrar que o povo tem força. As Forças Armadas seguem como uma reserva moral da nação, cumprindo sua função constitucional. Patriotas brasileiros e brasileiras, não fuja da sua obrigação. Vamos socorrer o nosso país, já que o Congresso Nacional e o STF, os profissionais, se recusam a atender o Brasil. Dia 15 de março, nós estaremos nas ruas e eu espero você. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Armadilha? Aqui não. Grande abraço, até o dia 15.